Boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus esteja presente no coração, nos pensamentos de todos. Eu sou o Luiz Fernando e vou trazer a palestra no dia de hoje. Antes de iniciarmos a palestra, então, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa iniciar, né, com bastante carinho, com bastante amor, as palavras do Evangelho. Então vamos fechar os nossos olhos da matéria, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e pedir para Ele que nesse momento possa irradiar sobre nós as suas bênçãos, a sua luz, o seu amor. E que esse amor possa penetrar fundo nosso corpo físico, espiritual, deixando que os nossos corações, os nossos pensamentos sejam terreno fértil para receber as palavras e os tratamentos por qual todos nós passamos no lar espírita Luz e Amor. Que essas bênçãos que estamos recebendo possam retirar aquele espinho que muitas vezes nos machuca em nosso coração, retirar os nossos medos, as nossas angústias, e em seu lugar colocar sentimentos de amor, de esperança, de fé em dias melhores. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade e nos permita trazer o conhecimento, os ensinamentos do seu Evangelho. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, a palestra de hoje, ela foi extraída do livro Palavras de Vida Eterna, escrito por Chico Xavier, né? Psicografado por Chico Xavier com o seu mentor Emmanuel. E nós vamos falar da lição 35. A lição 35 que fala observemos amando. Nessa lição, ela inicia sempre com aquela frase assim: por que vês o argueiro no olho do teu irmão? É uma pergunta que Jesus nos faz no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 3. E geralmente, quando falamos de ver o argueiro no olho do irmão e esquecer a trave que está no nosso, né? Ou seja, a gente vê um pequeno cisco que está no olho do nosso irmão, mas a gente não vê, muitas vezes, né, aquela agulha desse tamanho que está no nosso olho, né? Então é muito mais fácil, né, a gente olhar para o nosso irmão e julgar, que acho que é o termo que todos nós falamos aqui, né? E é sempre muito mais fácil a gente fazer isso quando é do outro e não olhar para dentro de nós e tentarmos buscar corrigir as nossas imperfeições. Eu jamais sou expositor do Lela, não erro, né? A gente tem muito ainda disso dentro do nosso coração, né? A gente não reconhecer que nós somos falhos. Todos nós somos. Se não o fôssemos, não estaríamos nessa encarnação. Já estaríamos talvez numa condição um pouco melhor, como espíritos, né? Mas já que estamos aqui, né, vamos tentar melhorar. E nessa lição, o que eu vejo assim, o que eu entendi, é que é uma maneira diferente de olhar. O que Jesus quer nos despertar é essa maneira diferente de olhar para nós e principalmente para os nossos irmãos. Porque mesmo quando Jesus esteve entre nós, ele tinha um olhar diferente para as pessoas. Então vamos dar um exemplo. Maria Madalena. Maria Madalena, para os homens, ela era o quê? Uma obsediada e uma adúltera, que deveria ter sido lapidada, né? Que é o termo usado para o apedrejamento, né? Naquela época. E o que aconteceu? Jesus teve o quê?
um outro olhar. Ele olhou para aquela pessoa, observou amando. E quando ele observou amando aquela irmã, o que que ele fez? Lembrem que ele pegou a pedra e falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas esse não é o ponto específico. Ele viu que ali existia o quê? Uma serva, uma discípula, uma pessoa que caminharia ao lado dele, né? E que seria uma das principais mensageiras na ressurreição, né? Então, olha como é importante, né, um olhar diferente. Zaqueu, outro exemplo, era um cobrador de impostos, era corrupto, explorava as pessoas, tal. Mas, então, para todo mundo ele era um, vamos dizer, marginalizado pelas suas escolhas, né, pelo seu posto, né. E ele, o que que ele fez? Ele olhou para Zaqueu de uma maneira diferente e viu ali uma pessoa que poderia trazer o que a mostrar aos outros que era possível, mesmo tendo caminhado por um tempo num caminho errado, e corrigir-se. E foi o que ele fez, né? Ele deu o exemplo, ele compartilhou seus bens, devolveu 4 vezes aquilo. Então, Jesus ele observava de uma maneira, não o aqui e agora, o que a pessoa está fazendo naquele momento, mas ele via o quê? Ele olhava naquela pessoa e via o quê? Potencial para que aquela pessoa fosse o quê? Mais uma cristã, né? O exemplo de Simão Pedro. Simão Pedro era um homem rude, era um homem inseguro, era um homem que negou Cristo por 3 vezes. Mas Cristo sabia que ali, né, estava um homem que ele poderia confiar, e tanto é que ele confiou em Pedro como um dos seus principais, vamos dizer assim, mensageiros. A luz se instalou nele em Pentecostes, né? E ele foi um dos grandes divulgadores do Evangelho. Deixou de ser aquele homem frágil, inseguro, que tinha medo, né? E eu acho que um dos maiores exemplos, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era um homem severo às leis do Antigo Testamento, aos ensinamentos de Moisés, às leis, né? Então ele era muito rígido, muito preso à lei mosaica, né? E, e ele era um matador de cristãos, né? Ele era um conhecedor, era um rabino, um doutor da lei, né? E quando ele caminhou em busca de cristãos, né, para ele teve o contato com Jesus, né? E Jesus, naquele momento que fala, Saulo, por que me persegues? Né? Naquela época ele ainda era Saulo de Tarso. Ele fez o quê? Ele transformou, ele viu que Paulo era um dos grandes divulgadores da doutrina, né? Para o mundo todo, e não ficou preso, né, ali em Jerusalém, né, nos seus arredores. Não, ele saiu pelo mundo, né? E ele foi o apóstolo dos gentios. E o que é mais interessante, ele não conheceu Cristo, né? Quando Paulo, né, surgiu, já Cristo já havia perecido, né? Então, o que mostra nessa lição é que nós temos a possibilidade de observar as pessoas amando e não julgando, né? Porque o julgar é muito simples, é igual uma coisa que a gente pode falar assim: a gente julga as pessoas pelas roupas que vestem, a gente julga as pessoas pelo time que elas torcem, pela sua cor, né? Nós julgamos as pessoas com uma facilidade muito grande, né? E muitas vezes o que nos desagrada nas pessoas, né, nos desagrada naquela determinada pessoa, é algo que eu tenho que melhorar em mim. Então a gente vê muito o quê? O espelho, o reflexo, né, daquele problema, daquela imperfeição da pessoa em nós mesmos, né?
Então, nós temos que começar através do nosso esclarecimento, através da doutrina, através de tudo que a gente aprende, né, a gente vê que o amor, ele conforme a gente vai colocando em prática aquilo que a gente aprende, aquele nosso amor, né, a gente vai é como um peixe, né, a gente vai atirando as escamas, vai tirando aquelas coisas, aquela crosta que está em cima, né, e vai deixando o quê? A coisa mais clara para todos nós. Então nós temos que aprender a olhar dessa maneira. Vamos dizer assim, é fácil? Não, não é, né? É complicado. Nós temos muitas imperfeições. Por isso que eu falei, é difícil a gente querer julgar, né? Outro dia eu já assisti 1 milhão de vezes aquele filme A Cabana, né? Que fala do encontro de um homem com Deus, né? E sempre a gente chega um momento, né, que desse filme em que ele é convidado a ser o juiz, a julgar, né, as pessoas, se elas merecem ou não, né, serem condenadas, vamos dizer assim, entre o céu e o inferno, né? E então, quando a pessoa se coloca no lugar de Deus, ele vê como é difícil. E Deus, ele não é a pessoa que julga. Deus faz as coisas, mas a maldade, a, o julgamento, ele está em nós, não está em Deus. Deus não fica nos julgando e falando, esse aí tá, vai para o fogo do inferno, né? Vai arder no mármore do inferno. Não, Deus jamais faz isso. Nós fazemos isso. Esses dias eu escutei uma mensagem que falava sobre o céu e o inferno, né? Como estados de espírito, né? Era uma história simples que falava que um samurai, né, foi até o seu mestre, né, e falou assim: mestre, eu gostaria de saber sobre o céu e o inferno. Né? E o mestre fala: o que que você quer saber? Eu não vou ensinar para você. Né? Você é um samurai sujo, mal vestido, sua lâmina da espada está enferrujada. Você é uma vergonha, né, para a casta dos samurais, né? Eu não vou te ensinar nada, você não merece aprender. Você é sujo, você é imundo, não cuida bem da sua espada. Você não merece, não vou te contar, não vou falar nada. E nisso o samurai ficou enrubescido, assim, né? O rosto vermelho, sacou a espada e ia decapitar o mestre. E aí o mestre fala: Isso é o inferno, né? E aí ele vê que aquilo é o que? É uma lição. E aí ele se ajoelha diante do mestre com toda a humildade, pede perdão, né? E muda toda a atmosfera, né? Que ele estava naquele momento. Aí o mestre fala assim: Isso é o céu, né? Então, por que que eu estou falando isso, né? Que mostra que às vezes nós estamos num determinado lugar, fazendo determinadas coisas, e o negócio está um caos, mas nós, pela nossa conduta, pela nossa maneira, pelo nosso pensar positivamente, nós estamos em paz, estamos no céu. E às vezes nós estamos numa tranquilidade, nós estamos num lugar muito tranquilo, muito quieto e tal, e assim, os pensamentos, os sentimentos, as coisas que aconteceram naquele determinado dia transformaram a nossa vida num inferno, né? Então, a nossa vibração, né, a, o nosso jeito de pensar se transformou. Então, não importa aonde nós estejamos, como nós estejamos, que a gente possa espalhar o bem, levar o bem, que é o céu para as pessoas, né? Eu vou contar uma história para vocês que fala negócio de julgamento, que reflete muito o que aconteceu. É um fato verídico, tá? Existia um casal nos Estados Unidos
na cidade de Palo Alto. Palo Alto, né, para quem não conhece, é uma cidade que fica na Califórnia, no Vale do Silício. E nessa cidade estão, por exemplo, a matriz da HP, da Cisco, do Google, do Facebook, né, entre outros, da Microsoft. Então, é o Vale do Silício. Então, são as maiores empresas de tecnologia do mundo estão instaladas no Vale do Silício, na Califórnia. E um casal, certa vez, ele viajou, isso foi em 1868, se eu não me engano, ele viajou para Nova York, aonde estava a Universidade de Harvard, né? E esse casal se propôs a conversar, queriam conversar com o presidente da Universidade de Harvard. E aí eles não marcaram horário, não sabiam dos trâmites, tudo, e eles muito humildes, ela com um vestido de algodão, meio surrado, o senhor com um terno que a calça de uma cor, a paletó de outra cor, sem gravata, não estava muito alinhado, né? E esse casal buscou falar com o presidente, e quando chegou lá, na sala da presidência, eles perguntaram, falaram para a moça assim, a recepcionista, a secretária do presidente. Nós gostaríamos de falar com o presidente. A primeira pergunta, ela olhou para aquele casal e falou, tipo, com essas pensou, né? Com essas vestimentas, olha aí a nossa condição de julgadores, né? Julgou, né? Falou assim, com essas vestimentas, vocês vão querer, pensou, vou falar com o presidente? Aí ela, na hora, já deu um corte, falou assim: olha, o presidente é um homem muito ocupado, ele tem várias reuniões agendadas no dia de hoje, vai demorar muito para ele atender vocês. Aí a senhora é muito gentil, muito solícita, muito tranquila, ela falou assim: tudo bem, nós esperamos. E eles sentaram no sofá, confortavelmente, e ficaram esperando. Passou-se 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, e a secretária não conseguiu dissuadi-los, né, a ir embora, né? E aí ela não gostava de interromper tal o presidente, mas ela entrou na sala e falou assim: senhor presidente, me perdoe interrompê-lo, mas tem um casal aí fora que diz que precisa lhe falar. E o presidente falou assim: eu não vou receber ninguém, né? Não agendaram, não estão, né? Mas ela falou: olha, eu acho que por bem seria interessante o senhor atendê-los, porque eles vão embora, né? Assim que o senhor falar com eles. O que, que o senhor acha? Aí ele concordou, né? E aí ela falou: olha, o presidente resolveu recebê-los, ok? Aí eles entraram. Quando o presidente bateu o olho naquele casal, nas vestimentas, né, veio naquele mesmo momento. O que esses dois, né, mal trajados, mal vestidos, né, velhos estão fazendo aqui no meu escritório, em Harvard, na presidência de Harvard, né? Aí eles se sentaram, né, numa mesa redonda ali para conversar, e o presidente falou: o que eu posso ajudá-los? Aí eles falaram assim: olha, nós viemos de Palo Alto, na Califórnia, né, porque não sei se vocês sabem também que é importante, Palo Alto fica, vamos dizer, na costa do Pacífico, né, e Nova York na costa do Atlântico. Então, é no mínimo 6 horas de voo, né, para chegar de um lado a outro, né, atravessa os Estados Unidos inteiro. E aí, nós viemos até aqui porque meu filho estudou aqui em Harvard, ele sempre adorou Harvard, e nós queríamos erguer uma homenagem ao meu filho, né? Aí ele falou: olha, é louvável da parte de vocês querer fazer essa homenagem, mas, por exemplo, erguer um busto ou uma estátua do seu filho aqui, né?
seria injusto. Mas por que que vocês querem erguer? É porque ele morreu o ano passado e nós gostaríamos de prestar uma homenagem aqui em Harvard que ele gosta tanto, né? E aí ele falou, mas se eu for erguer, por exemplo, uma estátua aqui para o seu filho, vou ter que fazer isso. Isso aqui daqui a algum tempo vai parecer um cemitério cheio de estátuas, de coisas, de mausoléus, né? Em homenagens. Ela falou: não, não, nós não queremos uma estátua. Em nenhum momento nós falamos isso. Nós gostaríamos de erguer um prédio, né, aqui no campus da universidade. Aí o presidente chamou a secretária, né? Aí pediu alguns papéis sobre os prédios de Harvard. E aí ele pegou e falou assim: olha, vocês podem ter até boa vontade, mas você sabe quanto custa para erguer um prédio aqui dentro do campus de Harvard? Ela falou: nós temos aqui um patrimônio de 7 milhões e meio em prédios. 7 milhões e meio de dólares em prédios. Né? Eu acho que vocês estão equivocados, né? Aí a mulher pegou e falou: quanto o senhor falou? 7 milhões e meio? Aí ela olhou para o marido e falou assim: meu bem, se é só isso, vamos erguer a nossa própria universidade. Cumprimentaram, se despediram e foram embora. E aí esse casal, a Jane e o Lana, eles vieram para Palo Alto e fundaram a Universidade de Stanford, na Califórnia. Uma universidade que no seu primeiro ano tinha 555 alunos e hoje tem 16.700 alunos aproximadamente. E uma coisa interessante, né? Formou muitos dos maiores executivos do mundo. Né? Formou os fundadores da HP, fundou os fundadores da Cisco, né? do Yahoo, né? Vários nomes ilustres, né? Existem estátuas de Rodin dentro do seu campus, então eles tinham o dinheiro, né? Mas por que que eu estou falando isso, né? Que às vezes a gente toma determinadas decisões baseado, como eu falei, na roupa, na cor, no jeito que a pessoa está. Né? Já vi acontecer essa história várias vezes, né? Mas quando eu a ouvi, eu achei bastante interessante, né? Porque mostra que nós, muitas vezes, temos essa perspectiva de olhar para o outro pelo que ele tem, não pelo que ele é. A gente olha a casca e não vê a essência. Então, acho que essa lição, quando a gente fala assim, olhar, observar amando, é justamente isso. É olhar para a pessoa nos seus olhos e não olhar para as suas roupas, mas olhar o que tem dentro de si, o que o coração daquela pessoa produz. E por isso que a gente colocou céu, e por isso que eu falei do céu e do inferno. Eu fiz até um breve comentário sobre isso, porque assim são os estados de espírito. Às vezes nós estamos perto de uma pessoa, conversando com uma pessoa, e a pessoa fala assim: Nossa, Luiz Fernando, você me trouxe uma paz de espírito, eu estava tão assim. Não, não que eu, tá? Mas um exemplo, né, que eu estou falando, e isso acontece com várias pessoas, né? Porque você se propôs a ouvir, né, a amar, né? Então, às vezes, você não falou nada, mas só de você ouvir a pessoa falando, ela chega naquela conclusão, né, de que ela precisava. E muitas vezes ela atribui a você a melhora dela, a cura, né? E isso as pessoas fazem, mas não que você é diferente, mas porque você está observando de uma maneira diferente, sem pré-julgamentos, sem julgamentos, sem nada, sem, vamos dizer assim, discriminar a pessoa, né? A gente olha de uma maneira em que a pessoa se sente tranquila, quando você fala com tranquilidade, a pessoa
ouve aquilo melhor, recebe aquilo melhor e fala: "Nossa, ele podia ter falado aquilo de mim, mas não falou", né. Ele podia falar: "Ó, você errou, você fez isso", mas, assim, isso chama empatia. A gente tentar se colocar no lugar do outro e tentar verificar, né, tentar enxergar as coisas como a pessoa enxerga. Enxergar como nós enxergamos é fácil. Para nós atribuirmos erros para as pessoas é fácil. Nós queremos sempre estar acertando, mas muitas vezes esse nosso ímpeto de acerto nos leva a errar. Então, quando a gente agora conversar com as pessoas, por mais que não concordemos com determinadas situações, não estou falando para você chegar lá e discutir política, nada disso. Mas quando a gente chegar em determinadas situações, o que às vezes a pessoa quer ouvir não é, a sua opinião, mas saber se o que ela está fazendo, você acha que vai somar ou vai subtrair na vida dela, vai acrescentar coisas boas para ela. Então é aquela história de levar o céu, sabe? Então você tem que sempre levar o quê? O conforto, levar o céu para onde quer que você vá. As suas boas atitudes, as suas boas ações, o seu caráter, tudo isso faz com que você leve o céu para as pessoas, né? E às vezes a pessoa já está num momento conturbado, vamos dizer, vivendo o um inferno na vida dela, e a gente vai lá, né, já está pegando fogo e a gente joga mais gasolina, mais álcool, né? Então acho que essa lição mostra muito isso, esse nosso despertar para olhar para o irmão como nós, como igual, né? Que tem as mesmas dificuldades, que tem as mesmas facilidades, que tem as mesmas capacidades que nós. Hoje eu estou desse lado, amanhã, através da reencarnação, eu vou estar do outro lado, né? Mas para chegar até fazer uma palestra, tudo, a gente fez o quê? Estudou, procurou se aprofundar, observar com amor aqueles outros que vieram antes de você fazendo palestra. Então, tudo isso faz o quê? Com que você, além de se melhorar, né, possa levar esse benefício, esse auxílio para todos. Por isso, vamos observar amando. Espero que essa lição tenha trazido um pouco de paz, de compreensão às nossas imperfeições e que nós não nos julguemos, né? Porque nós sabemos que somos espíritos em evolução e em evolução nós vamos errar muitas vezes, né? Mas que nós não nos crucifiquemos por os nossos pequenos erros. Façam como disse Jesus. Amai ao próximo como a ti mesmo. Então, fazer o que é melhor, levar o céu para essas pessoas. Muito obrigado. Vamos agora então à prece de encerramento. Fechando os nossos olhos novamente, entrando em sintonia com o Mestre Jesus e com a espiritualidade amiga do Lar Espírita Luz e Amor, com o nosso mentor João de Deus, pedindo para que nesse momento toda a equipe espiritual possa estar perto de nós e que nesse momento retire tudo o que não serve mais de nós, os nossos pensamentos desagradáveis, os nossos sentimentos menos nobres. Façam uma limpeza em nosso corpo físico e espiritual. E agora, irradiando a luz e o amor, possam preencher os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, enchendo o nosso coração de muita paz, de muito amor, de muita esperança, beneficiando o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Agradecendo ao Mestre por estarmos presentes nessa reunião de hoje, nessa palestra de hoje, que com certeza acrescentou um pouquinho em nossa jornada e em nossa vida. Obrigado, Mestre Jesus, pelo benefício que trouxe a todos nós. Obrigado pelo apoio durante esta palestra
e obrigado por nos dar esta oportunidade. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado a todos, uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.